o tema de hoje é: será que aplicar tecnologia no confinamento, a aplicação de tecnologias no confinamento funciona para qualquer tipo de animal? Será mesmo que toda vez que eu penso em aplicar tecnologia no confinamento, isso dá certo? Qualquer que seja a categoria, se é macho, se é fêmea, se é castrado, a raça do animal, o frame, será que tecnologia funciona em todo tipo de animal? Fica aqui com a gente e até o final do programa você vai descobrir hoje. Agora, lembrando que hoje significa entregar uma arroba a mais, significa R$ 320 em média, dependendo da região que você está no Brasil, de lucro por boi, por ciclo de confinamento. E eu não sei qual é o seu lucro atual, mas se você tem hoje R$ 300 de lucro e consegue entregar essa arroba a mais, consegue engordar essa arroba a mais, com os mesmos animais, com o potencial que já estava ali dentro do seu confinamento, isso pode significar 100% de aumento no seu lucro dentro do confinamento. Quando a gente fala em tecnologia, a minha lembrança de tecnologia, eu não sei quantos anos você que está aqui com a gente hoje tem, mas a minha lembrança de tecnologia, né, ela passa na minha cabeça assim como se fosse um filme, como se eu olhasse lá atrás e muito, muito, muito longe, na época da descoberta do fogo. Quando o homem descobriu o fogo, a evolução da espécie no planeta Terra escalou absurdamente. A descoberta do fogo talvez seja a primeira grande tecnologia da humanidade, a facilidade de extrair os elementos da natureza, de extrair a energia da natureza, de moldar tudo que era preciso de cozinhar os alimentos, de melhorar o aproveitamento desses alimentos. Há relatos que dizem que depois da descoberta do fogo, a inteligência humana se desenvolveu absurdamente, porque os alimentos foram capazes, através do cozimento, o aproveitamento desses alimentos melhorou muito. E então, isso é uma coisa assim que realmente foi um marco. Agora, no meu tempo, por exemplo, quando eu era criança, não tinha computador, né? Aliás, não tinha celular, não tinha quase nada. E quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, se não me falha a memória, veio o TK-85, que era o primeiro computador portátil, um microcomputador portátil lá em casa. E, enfim, hoje em dia, a gente lida com softwares de gestão avançadíssimos, diferentes níveis de tecnologia dentro dos softwares de gestão, mas será que isso é suficiente? Será que dentro de uma operação ter um bom software de gestão com muitos recursos é suficiente para aumentar essa produtividade, para nos levar a essa arroba a mais engordada? Será que hoje nós conseguimos, através do uso de um software, melhorar, transformar isso em carne, transformar isso em arroba? Bom, a tecnologia é algo que, já que a gente vai falar disso hoje, nós temos que passar por um conceito básico, que é uma definição do que é tecnologia, e de vários níveis de tecnologia, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa lá longe. Então, se eu penso que tecnologia é uma coisa lá longe, do outro mundo, do futuro, eu vou imaginar que dentro do confinamento, do meu confinamento, talvez isso não sirva. Então, nós vamos passar hoje por uma definição de tecnologia. E tecnologia, ela pode ser definida por algo que provoque uma transformação. Então, eu tinha uma boiada numa situação e me levou até outra, uma transformação, aonde necessariamente eu vou ter mais ganho, mais dinheiro, mais lucro. Algo que me leve que me faça passar por uma transformação e lá no final essa transformação vai me resultar em mais lucro. Ou então, algo que encurte o seu caminho, que eu preciso chegar de A até B. Eu preciso levar um animal de 14, 15 arrobas para 23, 22, 23 arrobas. Então, eu tenho um tempo para que isso aconteça. Se eu usar uma tecnologia ou qualquer coisa que eu use que seja uma tecnologia viável, vai me encurtar esse caminho do animal de 14 até 23 arrobas. Então, se eu vou chegar mais rápido no meu destino, se eu vou precisar de menos tempo, obviamente eu vou gastar menos dinheiro. Agora, para que eu possa saber se funciona ou não, eu tenho que ser capaz de medir o resultado para saber se funcionou. Então, eu preciso saber onde eu estou hoje, qual é a situação atual do meu confinamento e aonde eu quero chegar em termos de meta, de objetivo. E talvez
uma das maneiras, uma das ferramentas mais importantes mesmo, né, que nós não vamos falar aqui hoje é sobre gestão. Hoje nós não vamos entrar nos detalhes de gestão, porque com certeza, como qualquer empresa, sendo uma fazenda, sendo um confinamento, uma empresa, ela também vai precisar passar por um bom sistema de gestão. Pessoas que trabalham com processo. Mas esse não é o nosso tema hoje. Bom, eu vou te falar aqui a minha experiência pessoal hoje com o uso de tecnologia. E aí, o que eu vejo é o seguinte: cada realidade ela tem um próximo passo a ser dado. E isso é muito importante, porque às vezes o que funcionou ali no meu vizinho não é o que funciona para mim, pelo menos nesse momento não. Eu preciso passar por um processo gradativo de incorporação de tecnologia para que todas elas realmente vão me levar aonde eu quero chegar. Então, não tem muito receita de bolo, receita pronta, né? Eu preciso saber. Então, primeiro ponto importante, né? Quando eu falo em tecnologia, eu preciso pensar em formulação, em balanceamento de dieta. Eu preciso pensar em escolha de alimentos que vão compor a minha dieta. Depois, eu preciso pensar num software que eu vou usar para fazer a minha formulação. Um bom software de formulação. E se você que está aqui com a gente hoje é proprietário, não é técnico, então, com certeza, o seu técnico ou quem faz a formulação para você vai utilizar um software ou uma planilha, que pode ter eventualmente até sido desenvolvida por ele, mas necessariamente ou então vai fazer a conta no papel, também pode ser. Mas aí já tem um ponto importante. Do papel para uma planilha, já tem um ganho de tecnologia. E de uma planilha simples para um software, por exemplo, como o RLM, desenvolvido pela Exalc, já tem um outro salto de gestão. Existem outros softwares bons, eu só quis dar um exemplo aqui, mas são ganhos de tecnologia. Do papel para uma planilha, de uma planilha para um software de balanceamento, onde eu consigo chegar num melhor valor de arroba engordada assim. E realmente isso é o que eu quero saber. Eu quero saber quanto eu gasto para engordar, para produzir uma arroba de carne, uma arroba de carcaça. Eu quero saber quanto eu preciso investir, o que eu vou usar para melhorar, para encurtar esse caminho, para reduzir esse valor de arroba engordada. Bom, vamos imaginar você lá chegando no confinamento para dar assistência. Obviamente, você vai olhar o tipo dos animais. Quando você olha o tipo dos animais, você vai determinar o potencial de ganho de peso que aqueles animais têm. E digo mais, se você está indo buscar animais no mercado, se você está indo comprar reposição, mais importante ainda. E aí, nesse momento, você tem que ter uma conta na mão, uma conta que, de acordo com o teu histórico, com os alimentos com o valor dos alimentos que você tem disponível na tua região, você potencialmente consegue fazer uma dieta e aquele animal tem que ser capaz de entregar um ganho de peso que te leve a um valor de arroba engordada bom. E o preço que você paga na arroba do boi magro, ela tem que ser colocada nessa planilha. Então, se eu construo esse cenário, no momento de selecionar os animais, a chance que o meu confinamento, que a minha atividade seja lucrativa é maior. Porque nós sabemos que o valor da arroba engordada, com certeza, é um ponto muito importante e decisivo que às vezes nos mata e nos tira da zona de lucro para a zona de prejuízo dentro do confinamento. Então, eu preciso realmente conhecer o tipo dos animais quiçá, fazer uma previsão de ganho de peso daqueles animais de acordo com o potencial que eu tenho das minhas dietas dentro do confinamento. E quando eu falo em dieta, obviamente que eu já tenho que saber o que eu vou ter na mão para montar esse quebra-cabeças aí, para formular, né, os 3, 4, 2 tipos de dietas diferentes dentro de um confinamento. Então, eu preciso ter na mão, preciso saber quais os alimentos que eu vou usar. E, na sequência, eu preciso pensar que não é só alimento que vai me compor essa dieta, eu também preciso pensar nos aditivos. Os aditivos que são os promotores de crescimento, que são os biorreguladores, enfim, a parte de minerais e vitaminas que são utilizados, que são importantes também. E no final da história, eu preciso saber o seguinte: com o que eu conheço da minha equipe, da minha realidade dentro do confinamento, qual é o grau de desafio que eu estou disposto a encarar naquele ciclo? Isso é muito importante, porque se eu estou com a operação na mão, então eu vou arriscar mais.
É que nem um investidor que está ali na bolsa, um investidor que tem um bom perfil de investimento, um investidor que faz, por exemplo, que participa de day trade, que está muito atento às notícias de mercado, que conhece o negócio. Então, se ele conhece o negócio, ele arrisca mais. E no confinamento é a mesma coisa. Se você conhece o seu gado, se você conhece os seus funcionários, se você está ali sempre acompanhando ou tem um bom gestor, você consegue arriscar mais, você consegue botar um grau de desafio mais forte nessas dietas. E quando eu falo de grau de desafio, só para exemplificar, não fugindo muito do nosso tema aqui hoje, eu quero dizer o seguinte: o potencial acidogênico ou de formação de ácido que essa dieta tem versus a capacidade ou a inclusão de fibra efetiva dentro dessa dieta. Então, quando eu conheço tudo na mão, eu consigo desafiar um pouco mais. E percebe que é uma forma de olhar para a coisa para 4 pontos, não 3, mas talvez 4 pontos que dão uma estabilidade, que te levam a arriscar mais aí dentro da formulação das dietas, dentro do resultado do confinamento. E aí você pode falar assim, ou melhor, eu ouço muito falar assim, Marcelo, mas minha boiada é rústica aqui em casa. Hoje em dia, para a gente ganhar dinheiro com confinamento, eu preciso comprar boi cruzadão, assim, aqueles bois que têm baixo valor de mercado. E sabe que essa boiada rústica, sabe que eles aguentam desaforo, né, Marcelo? Essa boiada, vixe Maria, vai que vai. E aí eu te digo o seguinte, o boi é rústico, com certeza, o ruminante é um animal muito rústico. E às vezes você fala assim, lá em casa o sistema é bruto. E realmente o sistema é bruto mesmo. Essa coisa de tecnologia não me serve, Marcelo, não vai dar certo, isso não vai funcionar lá em casa, eu nunca perdi nenhum boi no coxo. E eu te digo o seguinte, todo animal tem um potencial de ganho de peso, independente da raça. E, claro, o tipo de animal vai influenciar, mas independente do tipo também, ele tem um potencial de ganho de peso. Se você começa fazendo um agrupamento de animais parecidos, por exemplo, por frame e por potencial parecidos, mesmo sem fazer, por exemplo, uma avaliação de carcaça com ultrassom, alguma métrica mais importante assim, para te dizer o potencial daquele animal, mesmo sem fazer isso, você consegue determinar diferentes potenciais de ganho de peso no olho, se você tem experiência, ou então se você tem um técnico bom, que te dá assistência, que está do seu lado, que faz isso junto com você. Aí você consegue determinar. Dito isso, naquele tipo de animal, eu preciso dar condições para que o máximo daquele potencial seja atingido. Independente se ele é um F1 de Angus Nelore, se ele é um tricross, enfim, independente da raça, independente da beleza física, esses animais, qualquer tipo de animal, ele precisa chegar ao seu potencial máximo de desempenho. Por quê? Porque, simplesmente, se nós temos um alimento caro, nós temos que dar um trabalho danado confinar boi, nós temos um alimento caro, e se a gente não olhar muito para isso, qual é a consequência direta? É perda de dinheiro. É perda de dinheiro. Eu imagino que aqueles animais não precisam ou não vão responder, enfim, não trabalha de uma forma equilibrada, equalizada, eu estou deixando dinheiro na mesa, né? E esse tipo, quando alguém me fala assim, esse tipo de coisa, nossa, Marcelo, mas esse gado cruzadão, não, boi rústico, não, que é isso? Isso aí não vai servir para mim. Isso me lembra anos atrás, quando a gente ganhava dinheiro engordando boi no pasto, né? Só do boi ficar lá no pasto 3, 4, 5 anos no pasto, né? Às vezes mais, já era um baita de um lucro, porque o ágio era tão grande, existia uma inflação tão grande naquele momento que o capital, o boi parado, engordando, sem investimento nenhum, era o melhor negócio. Esse momento passou, né? Naquela época, fechar boi, há 20 anos atrás, por exemplo, fechar boi não era tão simples como é hoje, dava mais problema, perdia mais animais. É uma coisa que mudou muito, né? Hoje, o que acontece na nossa volta? Se a gente parar assim, para olhar os cenários, o que acontece na nossa volta? Primeiro, você vai ouvir muita gente culpando o boi, falando que o boi contribui para o efeito estufa, produção de metano, etc, etc, etc. Você vai ouvir falar que o boi contribui para o desmatamento da Amazônia. Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta, muitas coisas mesmo. E muitas coisas são
propositalmente arquitetadas para ser despejadas na mídia, para ser colocadas na mídia, e realmente com outras intenções. Agora, hoje, como é que o que a gente tem visto nessa pecuária moderna hoje, na evolução da pecuária, nessa pecuária tecnológica nessa era de pecuária tecnológica que a gente vive hoje? O que a gente tem visto? A gente tem visto animais com condições alimentares cada vez melhores, animais com condições ambientais cada vez melhores, animais que são submetidos a manejos inteligentes, como, por exemplo, o manejo nada nas mãos, enfim, nós temos observado uma evolução da maneira como o homem interage com os animais. E essa evolução ela é muito positiva, porque ela leva esses animais a estarem melhores. Eu não vou nem falar em bem-estar, eu vou falar em animal que está bem, está com saúde, vai, come mais, ganha mais, converte mais. Outra coisa que é importante, né, se a gente parar e pensar, em termos de negócio, hoje, como é que é? Se você comparar 2019 com 2021, em 2019, uma arroba custava R$ 150, uma aproximação. Hoje, uma arroba custa R$ 300, aproximadamente. De 150 para 300, dobrou. A valorização é de 100%. E nesse cenário de arroba valorizado, o que acontece? O que você tem no pasto lá, o capital que está lá no pasto, no confinamento, é o dobro. O capital imobilizado, no pasto também, mas o capital imobilizado que você tem dentro do confinamento hoje, dobrou. Se eu tenho o dobro do capital imobilizado ali, o meu risco também aumentou muito. Se eu estou operando com risco alto, eu não posso ter, ou não deveria, ter o mesmo pensamento que eu tinha quando o boi ficava 4, 5 anos no pasto, que o boi é rústico, que a tecnologia não funciona em casa, que a minha mão de obra muitas vezes não vai saber usar isso, Marcelo, é difícil. E, na realidade, o que nós temos hoje visto é que os próprios funcionários, os membros das nossas equipes, eles também têm acesso à tecnologia, eles estão com o celular na mão e quiçá, ouvindo a gente hoje, e buscando informação, e também querendo trabalhar melhor. Então, esse conceito de informação que dissipa por toda a cadeia, ele vem ganhando espaço, é muito, muito importante. E o que nos resta é fazer, além de não somente olhar para a raça do animal, mas fazer um uso racional dos alimentos que estão disponíveis para as formulações, fazer boas formulações, porque com certeza você que é técnico, você conhece bem, você formula bem, mas e a sua equipe lá no campo? Como a sua equipe tem feito os processos lá no campo? Como está a dieta oferecida para o gado em relação à dieta formulada para esses animais? Quando eu falo em equipe, em dieta formulada, em dieta oferecida, lembra que quando você vai lá na prática olhar para os coxos, por exemplo, fazer um bom manejo de coxo, cada vez mais treinar a equipe para ter uma boa leitura de coxo, é um ponto muito importante, porque está diretamente relacionado a você deixar de desperdiçar alimentos. Deixar de desperdiçar alimentos e deixar de perder dinheiro com desperdício do alimento. Então, quando eu falo em melhorar aproveitamento, em deixar de perder dinheiro, eu tenho que passar por uma parte muito importante, que são os aditivos que promovem saúde do animal, aditivos que são colocados na dieta que promovem saúde do animal, aditivos que promovem biorregulação, que regulam o processo digestivo do animal, para que esse dinheiro que está investido na comida seja realmente aproveitado. E existe uma diferença, né? Por exemplo, que às vezes as pessoas me perguntam, que é um potencial de ganho de peso diário de cada baia dentro do confinamento e o potencial de rendimento de carcaça dentro do confinamento. São coisas que a gente não consegue mudar. Aquele potencial de ganho de peso, ele já está ali. Então, isso eu não consigo atuar. Eu preciso olhar para o ponto onde eu consigo atuar. Eu preciso saber que, apesar desse animal ele ter o seu potencial de ganho de peso limitado, esse potencial ele precisa ser atingido, como eu disse anteriormente, para justificar o investimento que eu faço na comida para produzir carne com eficiência máxima. Porque
Se a gente parar para pensar hoje, olha, o que é a carne hoje? O que significa a carne dentro da economia, dentro do agronegócio, hoje no Brasil? A carne é um componente muito importante. E se eu olhar para a função da carne dentro da sociedade, do ser humano, né, a importância da carne, nós que somos do campo, nós que conhecemos, a gente sabe como melhorou, como evoluiu a qualidade da carne brasileira, não só considerando manejo, genética e nutrição, mas considerando uma evolução dentro de cada raça, uma evolução racial. Existem linhagens de Nelore importantes que vêm buscando o maior marmoreio da carne, então a qualidade da carne melhorou muito. E se eu pensar que carne é saúde, que eu preciso promover a saúde da grande maioria das pessoas que precisa da carne para estar saudável, devido ao alto teor de proteína, devido ao alto teor de ferro, de ácido fólico, enfim, de componentes, de nutrientes que são muito importantes para a saúde do ser humano, se eu não falar isso, se você não falar isso, se você que é técnico, está aqui com a gente, não levar essa informação, se a gente não passar a falar cada vez mais dos benefícios da carne de boi, da carne bovina, o que acontece? A gente fica ouvindo essas pessoas que vêm falar justamente o contrário disso. Essas pessoas que muitas vezes não entendem, não têm a menor noção do que acontece no campo, vivem em outro universo e vêm para criticar, e muitas vezes são pessoas que têm uma visibilidade na mídia, e aí a gente vai deixar essa pequena minoria com grande visibilidade formar a opinião de uma grande maioria. E olha, por mais que isso aconteça, a gente tem um ponto positivo muito importante, porque a necessidade do ser humano de carne, a necessidade fisiológica, ela não vai mudar, ela não diminui. Isso é uma coisa que é inata do ser humano, porque por essência, por criação, nós somos onívoros, significa que nós precisamos comer carne. Então, nós que somos técnicos, nós que temos confinamento, que a gente está inserido dentro dessa cadeia, nós temos que realmente nos esforçar e levantar essa bandeira e levantar e levar essa informação para frente, divulgar essa informação. Quem conhece boi é que tem que falar de boi. Quem vive no campo, quem acorda cedo, quem dá um duro danado, quem chega na fazenda, no confinamento, está sempre olhando o coxo, está sempre ali perto dos animais, nós que temos que levar essa informação, nós que temos que falar de boi. Agora, se o senhor que não acredita em tecnologia, ainda está um pouco em conceito anterior, se o senhor tem usado cama, por exemplo, hoje em dia, isso não nos ajuda muito, porque nós estamos vivendo um momento muito diferente. E aí eu te convido para olhar para isso, para enxergar uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque na realidade a gente tem que ter uma operação que tem lucro. Por mais que a gente goste, que a gente tenha aquele amor pelo gado, pela engorda, gosta de engordar gado, mas tem que ter lucro, porque senão chega uma hora que até pode ser até que o senhor tenha uma reserva muito grande de dinheiro, mas chega uma hora que desanima se não consegue ter lucro, né? Então, hoje, o meu convite eu vou entrar em algumas ferramentas, como a gente já começou a falar, consideradas tecnologias que são implementadas gradativamente para te levar para uma zona de lucro maior, para te levar a produzir uma arroba a mais em cada boi dentro do ciclo de confinamento. Bom, para quem acha que boi cruzado não responde bem à tecnologia, eu vou contar para vocês o caso do senhor Teovino. O senhor Teovino tinha um confinamento, acho que não tem mais, pelo menos até onde eu sei, os animais foram vendidos e a propriedade foi arrendada, acho que para cana, se não me falha a memória. E ele sempre teve boi cruzado, sempre gostou de comprar os animais cruzados com valor de arroba de arroba de boi magro mais menor, né, animais mais baratos. E ele sempre trabalhou num sistema bem rústico, vamos dizer assim, sem muito controle. O que eu quero dizer sem muito controle? Colocando comida, bica corrida, aqui e ali. E aí
isso vai dando certo, e de repente chega um ano que morre um boi, morre 2, morre 3, ou seja, o manejo nutricional adotado naquela propriedade não foi suficiente para manter a segurança dos animais e ele começou a perder animais. Então, seja cruzado, seja cruzamento industrial, seja Nelore, tem que ter manejo, tem que ter um mínimo de tecnologia necessária para fornecer qualidade e ganho de peso para esses animais. Aí você vai falar assim, Marcelo, aqui em casa não morre boi não, viu? Aqui em casa a gente tem tudo muito bom, a gente está aqui há muito tempo já na operação, aqui em casa não tem esse problema não, aqui não morre boi não. Tá bom, isso é ótimo, excelente. Se você não perde animais no confinamento, já é um ótimo começo. Agora eu vou lhe perguntar o seguinte, e quanto está hoje o seu valor de arroba engordada? Quanto você está desembolsando hoje para produzir uma arroba dentro do seu confinamento? Se você não tem essa informação, não tem na ponta da língua esse valor de arroba engordada, precisa buscar. Precisa buscar, porque se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou saber se a tecnologia que eu vou aplicar vai me levar para um lugar melhor, vai me levar a ter mais lucro, a conseguir ganho dentro do confinamento? E quando eu falo em arroba engordado, eu tenho que lembrar duas coisas, que eu não posso estar vendo, por exemplo, nitidamente, visualmente, perda de nutrientes nas fezes, com problemas importantes de score de fezes dentro do confinamento. Eu não posso estar vendo muita comida sobrando no coxo, não posso estar jogando comida fora. É claro que existem variáveis, tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle e às vezes eu não consigo, né, um dia ou outro, mas eu não posso estar jogando comida fora. Ah, Marcelo, mas como assim? Eu tenho que limpar o coxo. Sim, você tem que limpar o coxo, com certeza. Mas pensa um pouco no seu dia a dia. Toda vez que teu funcionário vai, tira aquele excesso de comida do coxo, quanto que está jogando para fora? Quanto que você está perdendo ali? Por que às vezes a sobra aumenta, às vezes a sobra diminui? O que acontece? O que está acontecendo? E quando isso acontece, você encara isso como normal ou você vai ver, vai rastrear, vai lá ver se não teve nenhum problema de mistura, quem foi o funcionário que bateu o trato aquele dia, estava chovendo, não estava? Às vezes acontece, a gente sabe, quem não tem coxo coberto está exposto ao tempo. O que eu estou te convidando é só para anotar quando isso acontece, porque acontecer uma vez, esporadicamente, é uma coisa, acontecer repetidamente é sinal de problema. E aí, quando eu falo em melhorar esse aproveitamento desses alimentos, hoje, as tecnologias que estão disponíveis na nossa mão, que a gente pode usar e pode quantificar o nosso retorno de investimento nessas tecnologias, são diferentes tipos de aditivos. Aditivos que gradativamente são incorporados. E aí eu não vou dizer aqui para você sair colocando um monte de coisa e mesmo que eu te indique vários aditivos que funcionam, não dá para colocar tudo junto, né? A gente precisa seguir uma linha de raciocínio, precisa começar de um passo a passo. Então, primeira coisa, aditivo promotor de crescimento, que hoje é fundamental, é essencial. Qual é o tipo de aditivo que você usa? Qual é a dose, a inclusão por quilo de matéria seca desse aditivo que está sendo colocado? E é o mesmo aditivo na dieta de adaptação, na dieta de crescimento, na dieta de terminação. A gente sabe que tem uma tendência de queda de consumo, você tem uma flexibilidade para mudar de aditivo, ou você tem reduzido a inclusão desse aditivo. Quando se reduz a inclusão do aditivo, você reduz a inclusão do núcleo, e aí fecha a parte de minerais, macro e micro minerais, fica tudo certinho. E se você é grande, você faz tem o seu núcleo produzido um tailor-made especificamente aí de acordo com a tua necessidade do teu confinamento, show de bola, e aí você tem uma ferramenta muito importante na mão, mas quem é pequeno muitas vezes não tem essa facilidade, quem é médio também não tem essa facilidade. Para você ter um núcleo personalizado, feito de acordo com a tua necessidade, tem que ter um porte bom. Então, a primeira parte que tem que ser olhada, a primeira tecnologia que tem que ser avaliada são os núcleos que são utilizados, a escolha dos núcleos dentro do confinamento. Depois, quando eu olho para dentro do rumen, eu tenho que saber o seguinte, que ali
uma vez que o animal é herbívoro e está no confinamento, e aí só o fato dele estar ali, mudar a dieta, tirar o volumoso, entrar alimento concentrado demais, muda todo o rumen. Então, eu tenho um ambiente ruminal, um equilíbrio do rumen alterado. Isso eu estou falando do rumen mesmo. Imagina você, que não é técnico, está aqui com a gente, dentro do boi, uma sensação que, se fosse em você, seria de meio cheio, assim, sabe, uma digestão mais difícil. Potencialmente você tende a ir menos ao coxo, a comer menos. Então, depois que eu escolhi um bom promotor, eu já vou melhorar as condições do rumen. Qual que é um próximo passo para melhorar ainda mais esse rumen? Quando eu uso leveduras vivas, que são consideradas probióticas. Essas leveduras, elas entram dentro do rumen e elas ajudam, a melhorar esse ambiente. As leveduras ajudam a melhorar esse ambiente. Elas consomem um oxigênio que está ali. Elas, de uma certa forma, contribuem para que esse rumen fique mais próximo do que ele era quando não existia a inclusão de concentrado. Isso são leveduras vivas. Depois, um outro componente que é bem interessante, por exemplo, e aí nós estamos falando em dieta, em formulação de dieta. Se eu estou trabalhando, se eu tenho um bom manejo, e se eu quero desafiar bem os animais, por exemplo, eu quero incluir uma boa carga de amido, de carboidratos rapidamente fermentáveis, então eu preciso pensar também no uso de gordura protegida, por exemplo. Porque se eu boto a energia da gordura e trabalho com o extrato etéreo dessa dieta, em torno de 7% em dietas que performam bem, potencialmente eu vou dar mais condições para que esse ambiente do rumen fique melhor. Ah, Marcelo, eu consigo fazer isso de cara no meu confinamento? Depende. Tem que ver muito bem como está o seu manejo hoje e saber se o grau de desafio que você tem é suficiente, já justificaria. De qualquer forma, o uso de gordura é muito bem-vindo, mas talvez ele não seja uma primeira necessidade hoje. Isso precisa ser avaliado de acordo com o grau de desafio da sua dieta. Já um outro ponto importante, por exemplo, são as toxinas que estão presentes nos alimentos e as toxinas que são produzidas dentro do rumen, que são chamadas endotoxinas, toxina produzida lá dentro. Marcelo, mas toxina, o que é isso? Nunca ouvi falar de toxina produzida dentro de rumen. Já que o animal está digerindo uma grande quantidade de carboidrato rapidamente fermentável, como, por exemplo, digerindo uma grande quantidade de amido, o potencial de formação de ácido é muito maior. E esse ácido ele leva a uma série de alterações ali dentro do rumen e morte de micro-organismos, e aí eu tenho a formação de endotoxinas nesse momento. Então, essas toxinas se formam em decorrência, né, como consequência, na realidade, de uma dieta ricamente concentrada, ou de uma dieta que tem uma alta inclusão de alimentos concentrados. E um outro tipo de toxina são as toxinas dos fungos, as micotoxinas, que estão presentes dentro dos alimentos que vêm na dieta. Então, uma tecnologia que é interessante também é quando eu coloco um absorvente dentro do rumen, quando eu coloco um absorvente na minha dieta para se ligar a essas toxinas. Então, eu estou falando de coisas que funcionam gradativamente em qualquer tipo de animal, em qualquer tipo de dieta de confinamento, já que os alimentos que compõem essas dietas, eles são contaminados naturalmente por micotoxinas. Em alguns casos, eles são muito contaminados e aí eu vou ter até morte de animais, surtos de intoxicação, surtos de morte de animais. Depois eu tenho também o uso de tamponantes, uso de óleos essenciais é uma categoria que tem entrado. Alguns aminoácidos protegidos, aminoácidos que são partes de proteína, aminoácidos que passam, por exemplo, pelo rumen e chegam íntegros e são absorvidos de forma íntegra e potencializam o ganho de peso, porque são aminoácidos que o animal não consegue produzir. Então, é um tipo de nutriente que o animal não consegue produzir e não consegue absorver para dentro do organismo, porque ele é utilizado no rumen. Quando eu uso um aminoácido protegido, eu faço com que esse animal realmente absorva esse nutriente, esse aminoácido. E aí eu vou potencializar o meu ganho de peso lá na frente. A gente também ouve falar de enzimas digestivas.
Enzimas digestivas já é a ponta da cadeia lá em cima, que potencialmente vai ajudar a digestibilidade dos alimentos que estão ali dentro do rumo. Então, percebe que desde lá de trás, quando eu escolhi os animais, quando eu escolhi os alimentos que fazem a minha dieta, agora eu estou escolhendo alguns tipos de aditivos que vão me levar à terminação desses animais mais rápida, vão me tirar dias de coxo, vão me economizar dinheiro. Então, eu vou investir numa tecnologia e vou medir quanto isso retornou em termos de ganho de peso, em termos de produção de arroba dentro do confinamento. E a gente tem visto hoje que quando você faz uma regulação do processo digestivo, que a gente chama de biorregulação, com o uso de leveduras, de prebióticos, de beta-glucano, associada à absorção de micotoxinas, o retorno do investimento é de 1:4 até 1:8. E esse animal ele passa a ganhar, em média, 15% a mais de ganho de peso. E 15% a mais de ganho de peso, quando eu uso essa tecnologia, pode significar me tirar de uma zona de prejuízo e me levar para uma zona de lucro. Então, esse é o tipo de tecnologia que eu consigo medir o resultado e que funciona independente da raça do animal, independente do tipo de dieta. É claro que, se a sua dieta estiver mal formulada, se os alimentos que você está colocando ali passaram por processos de fermentação indesejáveis até chegar no coxo, o potencial de ganho de peso da sua dieta já está afetado, porque você não conservou bem esses alimentos antes deles chegarem no coxo, ou você comprou já com problema. Isso é uma situação que a gente não consegue corrigir, porque o nutriente que deveria estar ali não está, mas se o nutriente está ali e você entra com uma tecnologia que melhora, que regula esse processo digestivo e que sequestra, absorve, neutraliza essas micotoxinas, aí esses 15% de ganho de peso ou mais vão acontecer no final do ciclo em cada boi dentro do seu confinamento, e isso hoje pode significar mais de uma arroba em cada boi, com os mesmos alimentos, com os mesmos bois. O que a gente fez foi otimizar o processo digestivo dentro do animal. Marcelo, eu nunca ouvi falar de biorregulação. Que é isso? Que essa palavra é meio estranha para mim. Estou achando que isso aí é conversa, não entendi nada disso, não. Nunca ouvi falar disso, não. Por que biorregulação me ajuda no lucro? O que é biorregulação? Eu vou comparar com o motor. Se eu tiver um carro com um motor mal regulado, e hoje em dia é tudo por computador, né? Na minha época a gente ia lá, era na chave de fenda, né? Mas hoje em dia é tudo no computador. Mas se eu tiver um carro que está com problema e ele começa a andar, ele não vai render o que ele tinha que render. Está injetando mais ou injetando menos gasolina, ou está com o bico entupido, ele precisa ser regulado. E eu não vou entrar no detalhe que o meu entendimento de mecânica é zero, ou quase zero, tendendo a zero. Mas quando eu levo numa pessoa que entende, a pessoa regula o meu motor, ele vai funcionar melhor. E a biorregulação nada mais é do que regular o motor do boi, que é o rumen, que é o intestino, que são as câmaras fermentativas, que são muito sensíveis, que realmente são muito afetadas pelas dietas de confinamento. Então, regular esse sistema do boi leva o meu motor a funcionar melhor, portanto, eu vou chegar mais rápido no meu destino final, que é o frigorífico. Certo? Isso é biorregulação. Uma outra coisa que eu ouço também às vezes, né? Nossa, mas agora, do jeito que está cara a comida, nossa, pensar em tecnologia, comprar alguma coisa extra, mexer na dieta, Marcelo, não estou conseguindo nem comprar o que eu preciso esse ano. Está muito difícil realmente. E eu vou te dizer o seguinte: quando o custo dos alimentos sobe, o que você tem que entender é assim: eu preciso ser mais eficiente. Eu preciso ter mais retorno do meu processo, porque agora que eu estou investindo muito, necessariamente você vai precisar ter mais retorno. Então, é a hora de pensar em novas tecnologias, em tecnologias que te deem retorno. Porque se você tira uma tecnologia, por exemplo, que está funcionando porque um ano que a comida está cara, e aí você olha e fala, ufa, nossa, consegui manter o mesmo valor da minha diária, precisei tirar isso aqui. Aí, isso aqui que você tirou, se for uma tecnologia boa,
vai jogar o seu valor de arroba engordada para o alto. Uma diária mais baixa não significa mais lucro. E eu não vou aqui falar tudo que implica no lucro, mas uma diária mais baixa não significa mais lucro. Se você tira uma tecnologia no momento que as coisas estão difíceis e o valor de arroba engordada sobe, é prejuízo. E aí talvez você tenha fôlego para aguentar, mas o que eu estou te convidando hoje é olhar para isso de forma diferente. Então, tudo que me dá retorno positivo tem que permanecer. Tecnologia boa é aquela que te dá retorno, é que você mede e deu retorno. É que você faz uma projeção de ganho de peso, por exemplo, e aí você vai lá e coloca um biorregulador, você coloca um adsorvente. E aí você fala assim, bom, a minha projeção de ganho de peso era 1,6 kg. Se chega lá no final e esse animal ganha 1,8 kg, aí você soube, você constata o quanto você ganhou para cada real investido naquela tecnologia que você usou. Essa é a conta que a gente tem que fazer, a gente tem que estar atento nisso. Tudo que está dando retorno no meu confinamento tem que prevalecer. E o que não está dando resultado, eu tiro. Se eu não, o que não dá resultado, eu tenho que mandar embora, eu não tenho a menor chance. Uma coisa que também, né, que a gente está andando sempre aí, às vezes alguém me fala, Marcelo, eu não acredito, eu sei que micotoxina existe, eu já ouvi falar de micotoxina, mas no boi isso daí não vai trazer problema nenhum, eu não acredito muito nisso não, isso aí funciona lá no frango, tal, no suíno, né, mas no boi eu não acredito que isso me traga problema não. Aqui em casa eu nunca vi isso. E realmente, ninguém nunca vai ver micotoxina, porque ela é invisível. A micotoxina é diferente de uma colônia de fungo que é branca, que é preta, que tem uma coloração. Micotoxina você não vê. Ah, Marcelo, mas então, se eu não vejo, como eu vou saber se tem? Bom, uma vez que a gente mora num país tropical, que chove e que tem períodos de seca, períodos de chuva, mas é um país tropical e que chove, a maior parte, ou melhor, todas as matérias-primas, em algum momento, elas têm contato com os fungos que estão no ambiente. Então, os fungos que estão no ambiente têm contato com as matérias-primas. E é aí que as micotoxinas se desenvolvem. E hoje, já é possível coletar amostras e mandar para um laboratório analisar. E aí, mesmo sem enxergar a cor nu, você vai ver, você vai constatar o grau de contaminação de cada dieta. Bom, mas se eu não puder fazer isso, se eu não tiver um laboratório perto, estou no meio do Goiás, não consigo. O que eu faço? Como eu posso perceber se eu estou tendo algum problema de micotoxina dentro do meu confinamento? Eu vou te dizer o seguinte: em geral, quando a gente enxerga o problema, você já está perdendo muito dinheiro. Porque se eu tiver um bom manejo de coxo, com descarga controlada por baia, com aferição de matéria seca dos ingredientes que mais variam, dos ingredientes mais úmidos semanal, e uma curva de consumo bem desenhada, então eu consigo detectar oscilações de consumo. E agora, quando eu tenho uma oscilação drástica de um dia para o outro, esse é um sinal que pode ser sim decorrente de contaminação por micotoxina, porque ela muda completamente a aceitabilidade do material que está sendo oferecido. Uma pequena alteração de score de fezes, diarreias esporádicas em alguns animais, podem ser um outro sinal. Enfim, são sinais discretos. Quando você está perdendo pouco e a hora que você tem um problema mais sério e você começa a perder muito, aí você já tem morte de animais. Aí é um caso de surto de contaminação. É um caso de alta contaminação que o animal, as defesas do animal não são capazes de neutralizar esses efeitos, tem problema no fígado, problema no rim, intoxicação geral, e o animal morre. E aí, Marcelo, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu até já disse aqui anteriormente, a melhor maneira de atuar contra as micotoxinas é se proteger delas. É usar adsorvente de micotoxina, de amplo espectro, produto que funciona, adsorvente bom. Aí eu estou tranquilo. Aí eu posso saber que esse potencial de ganho de peso do animal não vai ser roubado. Porque se eu estou com uma concorrência ali dentro, então eu não consigo chegar naquele potencial de ganho de peso. E potencialmente eu também vou ter uma redução da resistência orgânica com o maior número de animais que podem estar cometidos por problemas clínicos, como problemas respiratórios, por exemplo. Bom, a Embrapa, até um tempo atrás, né, esse ano ainda, soltou um estudo muito interessante, falando do futuro da pecuária e como que isso vai evoluir dentro do Brasil.
como que, qual o que você precisa fazer, enfim, né? E eu digo o seguinte, talvez, realmente, uma boa parte de quem está hoje na atividade de engorde, de terminação de bovinos em sistema de confinamento, realmente deixe ou precise sair da atividade. Porque se pequenos ladrões de performance, como, por exemplo, as micotoxinas vêm e vão tirando uma parte do seu lucro, aí um manejo errado vem, tira uma outra parte do seu lucro, aí uma dieta que foi bem formulada, mas não tem uma mistura ideal, ou um ingrediente que não está íntegro como ele deveria estar, foi oferecido para o animal, então cada pequeno detalhe que eu estou perdendo ali dentro do confinamento vai me tirando uma parte do lucro do confinamento. Então, hoje eu falo em padronização. O que é padronização? Padronizar a nossa operação. Fazer ela sempre da mesma forma. Projetar o ganho de peso de uma forma correta e avaliar durante o tempo de confinamento como esses animais estão evoluindo dentro do ganho de peso. E se eu não consigo medir, se eu não tenho uma balança, por exemplo, dentro das baias, e isso é o mais comum, eu consigo saber o consumo. E o consumo, um bom consumo, uma boa curva de consumo, me dá um indício de que o potencial de ganho de peso que eu projetei está sendo atingido. Isso é uma variável muito importante. Se chegou numa época difícil, está lá, poxa vida, Marcelo, agora está tudo muito caro, você reduziu o investimento. O que acontece? Você tende a perder uma oportunidade importante, interessante, porque se a gente tem, ao mesmo tempo, um investimento necessário maior, o retorno, muitas vezes, também pode ser maior. Então, se você olha para isso e não enxerga como uma oportunidade, você perde essa oportunidade. Quando você tira uma tecnologia que está funcionando dentro do confinamento, você perde performance no confinamento, enquanto outros vão ganhar, vão continuar. Nessas horas, você, nós, técnicos e vocês que estão aqui hoje, que tem confinamento, a gente precisa encarar esse problema junto. Como diz o outro, né? Dar a mão e ir para o desafio, ir para o combate junto. Olhar de frente, né? Encarar, entender quais são as oportunidades, entender todos os processos que eu tenho dentro do confinamento e olhar para maneiras de melhorar o aproveitamento da comida que eu estou colocando no coxo. Esse é o grande recado que eu tenho para vocês, que eu gostaria de deixar para vocês hoje. É melhorar o quanto eu consigo transformar comida em carne, melhorar a conversão alimentar dentro do confinamento, deixar de perder dinheiro com comida dentro do confinamento. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, hora de implementar. Anota aí algumas coisas que você pode fazer hoje mesmo ou na próxima oportunidade dentro do confinamento. Primeiro, para conhecer a sua atividade, para escolher a sua próxima tecnologia que você vai usar dentro do confinamento, pensando em aproveitar a sua dieta, a minha melhor dica é otimizar o processo digestivo. Entender a sua formulação para ver se o aditivo promotor de crescimento escolhido está ideal, para ver se o balanceamento das dietas está bem feitinho, trabalhar com reguladores do processo digestivo, neutralizar as micotoxinas para melhorar a conversão alimentar dentro do confinamento e aí produzir uma arroba mais por boi em 110 dias de coxo. Bom, nosso tempo hoje está acabando, já me estendi bastante e agora eu gostaria de ouvir de você. O que hoje, de tudo que a gente falou, o que hoje você acha que vai fazer a diferença para você engordar uma arroba a mais em 110 dias de coxo? E é isso aí. Uma boa noite a todos.